Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo aqui no nosso canal do Gigante Vasco. E vamos falar sobre muita coisa aqui nesse conteúdo, porque olha, vascaíno, temos muito a se falar. Acabou de terminar aí a primeira partida das semifinais do Campeonato Carioca e no ataque do Nova Iguaçu jogou um atleta que desfilou durante todo o campeonato estadual. Fala aqui do atacante Carlinhos, artilheiro, fez gols nos jogos contra o Vasco da Gama, brilhou contra o Vasco da Gama no setor ofensivo, não apenas fazendo gol, mas também se destacando individualmente nos embates que teve contra Medel, Léo, João Vitor, um atacante que poderia chegar ao Vasco da Gama. Até porque o Vasco pagou nestes últimos dias algo em torno de 16 milhões e 100 mil reais pelo Cleiton. Por que não? Nem sequer pagar nada, apenas um empréstimo com o Nova Iguaçu e ter o Carlinhos até o final da temporada. E esse mesmo atacante que hoje novamente, se destacou aí com a camisa do Nova Iguaçu, fechou com o Flamengo. O Carlinhos é o mais novo atacante do Flamengo por 3 temporadas. E por que a gente começou este vídeo falando sobre isso? Para usar do gatilho, dessa primeira partida das semifinais, mas também para mostrar como o Vasco hoje é uma equipe que erra no mercado. Erra no tempo em que demora para contratar um diretor executivo, erra nas peças em que mira no mercado do futebol, erra em diversos aspectos. E no final, quem acaba sofrendo, infelizmente, é o torcedor Cruz Maltino. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso aqui neste vídeo, vamos trazer tudo que está rolando aí dentro do nosso Vasco da Gama, sobre saídas, sobre chegadas, sobre movimentações no mercado. Temos muitas novidades, a trazer aqui a vocês agora neste vídeo. Porém, rapidinho, torcedor, antes de começar, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã. Fala Gigante na parte da tarde, Boa Noite Gigante na parte da noite. Sempre estamos com 3 vídeos. Hoje, muito provavelmente, teremos apenas 2 vídeos, mas se tivermos conteúdo, a gente vai voltar na parte da noite, Porém, se não tiver, também não tem por que ficar fazendo um enrolation aqui com vocês. Vai trazer esse segundo vídeo aqui com muita informação. E se tiver mais alguma novidade durante essas próximas horas, voltaremos também no último vídeo do dia pela parte da noite. Mas é sempre aqui 3 vídeos por dia. Então é claro, se inscreva aí para não perder nada se tratando do nosso Cruz Maltino. E além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Show, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Quero começar aqui primeiramente, este vídeo, este Fala Gigante, de Boa Noite Gigante, como você preferir chamar. Primeiramente falando sobre a situação do novo diretor executivo do Vasco da Gama. O Vasco segue aí muito ativo no mercado, com urgência, porém com cautela, sim, é a forma com que o Vasco hoje trabalha no mercado de futebol. Quando eu digo com urgência, porém com cautela, é que o Vasco ao mesmo tempo tem pressa para fechar desse novo profissional, mas ao mesmo tempo também o Vasco quer usar com calma, porque o Vasco da Gama entende que não pode correr para contratar um profissional e, devido ao fato de correr, fechar com um profissional errado. O Vasco entende internamente que errou na escolha de Alexandre Matos. Alexandre Matos é um profissional muito gabaritado no mercado, mas o Vasco olhou em si não para o atleta, não para o profissional como um diretor, mas olhou para o nome do profissional. Então, exatamente por esse motivo, se entende que hoje o Vasco tem que buscar um nome melhor no mercado do futebol brasileiro, sul-americano, internacional, que seja. Mas o mercado que se adequa e hoje é o modelo SAF que o Vasco da Gama tem internamente, e principalmente um profissional que entenda que há um grupo acima, que é a 777, e esse profissional tem que estar abaixo da 777, esse profissional principalmente entenda que o Vasco da Gama é o maior do trabalho, porque se entende aí dentro do Cruz Maltino que em alguns momentos, o próprio Alexandre Matos entendeu que era maior do que o Vasco da Gama. Isso automaticamente fez com que o próprio CEO do Vasco da Gama, Lúcio Barbosa, durante a entrevista coletiva dada na quinta-feira retrasada, falasse em diversos momentos, O Vasco tem... os profissionais que trabalham no Vasco, foi as aspas do Lúcio Barbosa, tem que entender que o Vasco é maior que eles. Então, na minha opinião, até uma forma de indireta
ao trabalho desempenhado por Alexandre Matos dentro do Vasco. Então o Vasco trata com cuidado, trata com cautela. Um dos nomes analisados e buscados pelo Vasco havia sido o Lucas Andrino, diretor executivo que está no São Bernardo nesse momento, foi campeão paulista A2, chegou à Série C do Campeonato Brasileiro no ano passado, no ano retrasado, quase conseguiu acesso à Série A, inclusive, no ano passado. Então é um nome muito bom, mas acabou fechando com o Goiás. O Goiás viu que o Vasco da Gama chegava no retrovisor, né, do Esmeraldino, e fechou o quanto antes a contratação do Lucas Andrino. Outros nomes aí estão na mesa do Vasco. Temos o nome do Admar Lopes, português, de 41 anos, que hoje é do Bordeaux da França. Temos também outros nomes no mercado novos, e o Alex Brasil é um desses nomes. Alex Brasil é um diretor executivo que hoje está no Criciúma. E o presidente do próprio Criciúma, né, que trabalha com o Alex Brasil, ele, ao ser perguntado sobre a situação do Alex do Vasco, ele respondeu que até o momento não recebeu nada formal. Quando alguém no mercado sinaliza isso, a gente que apura, a gente que cobre, a gente que está no dia a dia aí das informações, é que houve um contato do Vasco, porém ainda nada formal, ou seja, nenhuma proposta ainda foi feita, apenas sondagens. Ele não falou isso, né? Mas ao meu ver, quando perguntado sobre o Alex Brasil, o presidente diz que não recebemos nada formal, ele está dizendo que já houve aí conversas, já houve sondagem, porém ainda nada de forma oficial. Mas o Alex é um nome sim que interessa ao departamento de futebol do Vasco. O Vasco vai mirar nesse diretor executivo jovem, novo, com perspectiva de crescimento, e que veja o Vasco da Gama como um trampolim para a sua carreira. Então a gente vai ficar de olho, é claro, e assim que tivermos mais novidades, traremos a vocês aqui no nosso canal, que além do diretor executivo, o Vasco também mira reforços. E a gente ontem teve algumas informações que vamos trazer aqui a vocês, principalmente sobre o volante Kaique. O Kaique é um volante de 28 anos de idade, né, que hoje está no Juventude, é inclusive um dos grandes destaques do Juventude neste início de 2024. É um dos principais nomes desse setor de meio campo da equipe gaúcha nesse campeonato gaúcho. Inclusive o Juventude chegou, né, às finais do Gauchão e irá enfrentar a equipe do Grêmio. E depois de duas grandes atuações contra o Inter no primeiro e no segundo jogo das semifinais, o jogador chega em alta, chega com moral para a final do Campeonato Gaúcho, que estará acontecendo inclusive hoje, neste sábado, contra a equipe do Grêmio. E com esse destaque, hoje, de acordo com informações dadas pelo GE, o Kaique é um volante que está na mira de Corinthians, de Grêmio, do Vasco, São Paulo e do Vitória. Essas 5 equipes, de acordo com a apuração do GE, já entraram em contato com o Juventude pela contratação do Kaique. No entanto, até o momento, segundo informações do próprio GE, do portal de notícias que apurou a informação, o Juventude ainda não negocia com nenhum dos clubes, apenas passou os valores e as condições que o Juventude quer para negociar. O Kaique é um atleta que tem contrato com o Juventude até o final do ano, o que seria um grande facilitador, na minha opinião, e realmente isso poderia fazer com que o Vasco da Gama tivesse mais força para conseguir a contratação desse atleta. O Corinthians, de acordo com o próprio GE, realizou o primeiro contato junto ao Clube Gaúcho. Foi uma ligação aí de Fabinho Soldado, que é o diretor executivo do Clube Paulista, a Júlio Rondinelli, que é o executivo do Juventude. Então, realmente, contatos aconteceram, muito provavelmente do lado do Vasco, né? O próprio Lúcio Barbosa fez questão de ligar aí ao próprio Juventude para entender a situação desse jogador, e o presidente do Juventude, Fábio Pizzamiglio, admitiu a procura desses clubes, realmente demonstrando interesse na contratação do seu volante. Volto a repetir, até o momento nenhuma proposta aconteceu, nada avançou para uma proposta, apenas sondagens. Além disso, o próprio Gaúcho afirmou que só vai tratar de uma possível negociação pelo Kaique após o término das finais do campeonato estadual. Mas é um nome aí que interessa, é um nome que está na mira de vários clubes do futebol brasileiro. Além do Juventude, Kaique tem passagem também por Água Santa, Portuguesa, Ferroviário e o Ceará, onde ele disputou aí a temporada de 2023. Bom nome, torcedor, deixa aí a sua opinião nos comentários, com esses achados, né, que surgem sempre em campeonatos estaduais. E já que estamos falando sobre chegadas, vamos falar também sobre saídas, infelizmente. Depois a gente volta para esse assunto, que a gente vai fechar com o Carlinhos. Rossi poderá estar sim de saída do Vasco da Gama. Informações que o GE trouxe também nestas últimas horas de sábado é que o Rossi em breve estará sendo transferido para o Santos. Expectativa é que nessa próxima janela de transferência, que será aberta agora no dia 1º, nessa próxima segunda-feira, o atacante possa ser negociado. Recentemente, o Búfalo, como também é conhecido, teve uma conversinha aí com membros da comissão técnica de Ramon e Emiliano para saber se poderia ser mais aproveitado. Eu vi como uma resposta que não há uma garantia,
Rossi praticamente chegou à dupla Dias, né, Ramon e Emiliano, e falou, eu quero ser mais aproveitado, eu quero jogar mais. E aí, eu vou jogar mais? Eu vou ser mais aproveitado? E aí, é claro, o auxiliar e o técnico viraram pro Rossi e falaram, olha só, a gente não sabe, vai depender do seu desempenho. A gente não pode confirmar a você que você vai ser titular da equipe. De acordo com informações, ele ouviu como resposta que não havia uma garantia, e que bom, né? Estranho seria se Ramon e Emiliano virassem para ele e falassem, ah não, Rossi, então a partir de agora você vai ser titular da equipe. E após exatamente isso ele foi a campo. Ele não foi mais a campo, perdão, porque o Vasco não joga mais no Campeonato Carioca, terá jogo agora apenas contra a equipe do Grêmio na estreia do Brasileirão. E como ele recebeu proposta de outros clubes, inclui uma oferta de 3 anos de contrato, algo que prenderia o Rossi num contrato mais longo. O contrato dele com o Vasco é curto, vai apenas até o final do ano. Ele está interessado sim em sair do Vasco da Gama. A diretoria não vai criar nenhum tipo de empecilho, nenhum tipo de meio de travar a negociação com o Rossi, muito pelo contrário. Há sim a possibilidade muito viável do Rossi sair, a diretoria vai facilitar até uma saída do Búfalo, enquanto resolve essa questão da saída. O Rossi vem treinando normalmente dentro do CT Moacir Barbosa. Então, Rossi poderá estar de saída, o Vasco que sofre, né, com a pendência de um ponta, vai perder um ponta dentro do elenco. E já que estamos falando aqui sobre treino, o Rossi vem treinando normalmente, né? Quem também vem treinando normalmente, se destacando e ganhando a vaga de titular é o Maicon. O Maicon, God of Zaga, né? Que no ano passado foi muito criticado pela sua chegada, vem treinando muito bem. E de acordo com informações aí do canal Atenção Vascaínos, pode ganhar chances no time titular do Vasco da Gama. Lembrando, no ano passado o Vasco vinha muito mal, e quando o Maicon entrou no sistema defensivo do Vasco, encaixou. O Maicon organizou o sistema defensivo do Vasco da Gama. Isso pode estar acontecendo novamente nessa temporada de 2024. O Maicon pode estar voltando ao time titular e encaixando novamente o sistema defensivo do Vasco. Se no lugar do João Vitor, do Léo, do Medel, ainda não sabemos. Pelo que Ramon Dias já utilizou na última temporada, o Maicon entrava muito nessa função de primeiro zagueiro, né, de back central ali, como na função do Medel. Então, realmente, isso pode acontecer. O Maicon entrar nessa função de back central, abrir o Léo e o João Vitor nas esperadas, e o Medel ir para o banco de reservas. Vamos ver, ou quem sabe, Ramon volta para o sistema com 2 zagueiros, Medel e Maicon na zaga, João Vitor e Léo no banco. Não sabemos o que irá acontecer. O certo é o Maicon vem se destacando, vem treinando muito bem, vem chamando a atenção, assim, né, da comissão técnica, e poderá voltar à equipe titular do técnico argentino Ramon Dias. Que loucura, né, torcedor Cruz Maltino? Mas deixa a sua opinião aí nos comentários. E só para fechar aqui este vídeo, este Boa Noite Gigante, este Fala Gigante, como você preferir chamar, quero falar aqui sobre o Carlinhos. Acabou de terminar Nova Iguaçu e Flamengo, né? E mais uma partida do Carlinhos muito boa. O Carlinhos é um atleta importante aí para o Nova Iguaçu, um jogador de destaque neste campeonato carioca, um jogador que o Vasco chegou a sondar quando tinha Alexandre Matos no comando da equipe, no comando do departamento de futebol do Vasco da Gama, um atleta de 27 anos de idade, e pela primeira vez está tendo um grande destaque na carreira. São aí 9 gols e uma assistência em 13 partidas com a camisa do Nova Iguaçu, tudo isso antes, né, desse jogo contra a equipe do Flamengo acontecer. E pelo destaque que teve, clubes foram atrás do Nova Iguaçu. O Vasco foi atrás do Nova Iguaçu pelo Carlinhos. O Vasco tinha o Verratti e teve por objetivo no mercado trazer um reserva para o Verratti. E pagou 16 milhões de reais no Cleiton. Com todo o respeito do mundo ao Cleiton. Todo o respeito do mundo mesmo. Mas para pagar 16 milhões de reais no Cleiton, eu preferia ter o Carlinhos dentro do grupo. Para mim é a mesma coisa, assim. Não vejo muita diferença. Carlinhos é um jogador, é claro, mais alto, é mais pivô, tem 1,95m, 82 kg, enquanto o Cleiton é um jogador de 1,84m com 88 kg. Você vê que o Cleiton é um jogador mais baixinho, com mais força física, mais imposição física, e o Carlinhos é mais aquele pivô. Mas não é um pivô lentão, é um pivô que sabe fazer um trabalho fora da área, sabe usar um corredor, sabe explorar no mano a mano. É um jogador muito bom para se ter dentro de um grupo. E o Vasco, enquanto papa mosca e papou mosca, o Flamengo conseguiu a contratação desse atacante que foi, na minha opinião, a grande revelação do Campeonato Carioca. O atleta, após a suspensão do Gabigol, foi confirmado como o mais novo reforço do Flamengo. O Flamengo assinou um contrato de 3 anos com o Carlinhos para as próximas 3 temporadas. Um jogador jovem que poderia ajudar muito o Vasco. Por que eu estou falando sobre isso? A gente coloca muito aí
a culpa, e a gente vai falar, inclusive, sobre isso, acredito que no Acorda Vascão de amanhã, ou no vídeo da parte da tarde de amanhã, que é sobre 777 Partners. Mas a gente esquece também que o trabalho dentro do Vasco da Gama, assim como o departamento de futebol, é um trabalho ruim. O Vasco não consegue contratar, o Vasco não consegue utilizar da grana, dos milhões que conseguiu para investir bem no mercado. São muitos erros vistos internamente que fazem com que, é claro, o Vasco da Gama não consiga montar um elenco bom, um elenco forte, um elenco competitivo, por erros. Erros na estratégia de mercado, erros nas contratações. Muitos erros acontecem dentro do Vasco da Gama. Na minha opinião, a não chegada do Carlinhos é mais um erro. Que o Flamengo, que é o Flamengo, trouxe. Se não fosse um bom jogador, o Flamengo não estaria contratando com todo o respeito do mundo. Mas trouxe o jogador. Enquanto isso, o Vasco, que precisa de reforços para esse setor ofensivo, não traz ninguém. É tenso, é complicado, mas é assim, né? É remando contra a maré. Tem que aguentar muito do nosso Vasco da Gama, porque às vezes fica até chato. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso vídeo. Pode ser o segundo, como pode ser o último. Poderemos ter mais um. Depende das notícias. A gente não vai vir aqui abrir um vídeo, falar baboseira com vocês. A gente quer sempre trazer um conteúdo sério, um conteúdo legal. Vamos esperar. É mais um vídeo do canal. Pode ter mais um. Ou a gente pode estar voltando amanhã às 7 horas. Para isso, ative aí o sininho de notificação. Que se tiver mais conteúdo, você será notificado. A gente fica por aqui. Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.